A chuva não caía, ela desabava. Era como se o céu tivesse rompido uma represa invisível, despejando sobre o vale do Arroio da Esperança toda a água acumulada em meses de tempestades represadas. O barulho era tão alto que parecia que a terra rangia por baixo. Ninguém naquela região do interior do Rio Grande do Sul lembrava de ter visto uma enchente tão violenta, tão rápida, tão imprevisível. Nem os mais velhos, nem os que juravam ter visto de tudo. E no meio daquele caos, entre o lamaçal que avançava como um monstro pelas estradinhas de chão, um homem corria sozinho, encharcado, tremendo, mas sem coragem de parar. João Amaro, 39 anos, chapéu atolado de água, botas pesadas como chumbo, respirava com dificuldade enquanto lutava contra a força da enxurrada que descia pela estrada. O rancho dele ficava mais acima, seguro, mas havia uma casa abandonada do outro lado do rio, uma casinha antiga onde alguns animais pastavam soltos. Ele sempre cuidava deles quando podia. E agora, com a enchente subindo rápido demais, uma lembrança o assombrou como faca no peito. Ele tinha visto um pequeno cavalo por lá mais cedo. Um potro magro, recém-desmamado, com uma sela velha demais para seu tamanho. Uma sela que não combinava com ele. Algo errava ali, algo muito errado. Se aquele bicho ficou preso, murmurou entre dentes, acelerando o passo com tudo que tinha. A ponte do arroio já quase não existia. Metade submersa, metade sendo arrancada pela força do rio que crescera em minutos. A água marrom carregava galhos, troncos e pedaços de cerca. O rio não corria, ele rugia. O vento soprava como se empurrasse a chuva para dentro dos ossos. João sentiu o frio cravar na pele, mas não parou. O pensamento de que aquele potro podia estar ali, amarrado, preso, indefeso, era mais forte do que qualquer medo. Quando ele chegou ao outro lado, quase arrastado pela correnteza, viu o que temia. A casa abandonada estava tomada pela água até metade da parede. O pátio era uma mistura de barro, destroços e água turva. E então, entre dois postes tombados, algo se mexeu. João estreitou os olhos sob a chuva intensa. Um relincho fraco cortou o barulho da tempestade. Pequeno, agudo, desesperado. O coração de João virou dentro do peito. Tá ali! Ele correu, escorregando na lama. A cada passo, a enchente subia mais um pouco, como se quisesse engolir tudo. Quando chegou mais perto, finalmente viu com clareza. O potro estava encurralado contra uma cerca caída, metade do corpo dentro da água, metade lutando para se manter em pé. A sela, totalmente desproporcional ao seu tamanho, estava presa por uma tira arrebentada que agora se enroscava numa raiz submersa, puxando o animal para baixo sempre que ele tentava se mover. A água batia no peito dele. A correnteza o empurrava para o abismo que começava poucos metros adiante. João prendeu a respiração. Meu Deus, murmurou. Segura firme, guri. Segura firme. Ele correu até o potro, a água chegando agora até sua cintura. A correnteza era tão forte que quase derrubou os dois. O potro tentou relinchar, mas o som saiu falhado. Seus olhos tremiam de medo, arregalados, implorando por ajuda. Calma, calma, eu tô aqui. João agarrou a tira da sela, tentando soltar o nó que prendia o animal, mas a força da água dificultava tudo. Era como tentar desamarrar uma corda dentro de um redemoinho. Ele puxou a tira com força, tentando romper o couro encharcado, mas a correnteza o desequilibrava a cada segundo. O potro afundou por um instante e João o segurou pela cabeçada para não deixá-lo submergir. Não faz isso comigo, guri. Não desiste. Com os dentes cerrados, João puxou de novo e o couro estourou. O potro emergiu, arfando, tremendo, mas ainda vivo. Vamos, anda, anda! João empurrou o potro contra a correnteza e, com toda a força que tinha, abriu caminho até o terreno mais alto. A água batia nas pernas como se tentasse puxá-lo de volta.
O potro tropeçou 2 vezes, apoiando-se no peito de João, que gritava, incentivava, empurrava, lutava por ele como se lutasse por alguém da própria família. Quando finalmente chegaram à parte seca, João caiu de joelhos ofegante. O potro tombou ao lado, exausto, respirando rápido. A chuva continuava pesada, mas agora parecia distante, como se o mundo tivesse ficado mais leve. Foi então que João viu a cela pequena demais, velha demais, que não fazia sentido algum naquele potro. E dentro dela, num bolso que ele jamais teria notado se não fosse o relâmpago que iluminou o couro rasgado, havia algo. Um objeto que não deveria estar ali. Algo que, ao ser puxado para fora, fez o sangue de João gelar. Era impossível, era absurdo, era perigoso demais, mas era real, e aquele potro não tinha sido deixado ali por acidente. O objeto caiu pesado na mão de João, como se carregasse não apenas peso, mas história. Era um pacote pequeno, embrulhado em lona grossa e amarrado com um barbante resistente. A chuva batia sobre ele, mas o embrulho estava surpreendentemente seco, protegido pela sela, como se alguém tivesse colocado aquilo ali de propósito, com extremo cuidado. João franziu a testa. Ele não devia abrir aquilo ali, no meio da tempestade, com o potro tremendo ao lado e o rio ainda subindo. Mas algo dentro dele, algo quase instintivo, dizia que precisava saber o que era aquilo. Precisava entender por que um potro tão jovem carregava uma sela velha com um pacote escondido dentro. Com as mãos trêmulas, pela chuva, pelo frio e talvez pelo pressentimento, ele desamarrou o barbante. O pacote se abriu e João ficou paralisado. Dentro, embrulhado em uma flanela azul clara, havia uma fotografia antiga, uma chave enferrujada e uma carta, dobrada, manchada, escrita à mão. Um trovão rasgou o céu. A chuva bateu mais forte. O potro deu um relincho baixo, como se sentisse a tensão no ar. João abriu primeiro a fotografia e o coração dele quase parou. A foto mostrava um homem de uns 40 anos, segurando uma criança pequena nos braços, talvez um menino de 6 ou 7 anos, diante de um galpão antigo. Os dois sorriam. Havia algo familiar naquele sorriso do homem, algo que João não conseguia identificar com clareza, mas que mexeu com ele profundamente. Ele virou a foto e viu uma data escrita à caneta: 14 de maio, último dia antes da enchente. Último dia antes da enchente? Qual enchente? De quando? O coração de João acelerou. Ele abriu a carta. As primeiras palavras fizeram seu estômago despencar. Se você encontrou isto, significa que eu não consegui voltar. A caligrafia era firme, masculina, talvez escrita às pressas, mas com clareza suficiente para não deixar dúvidas sobre a intenção. João continuou lendo sob a chuva, os olhos correndo pelas linhas como se o papel fosse desaparecer a qualquer momento. Esse potro pertence ao meu filho. Ele nasceu fraco, mas é corajoso, como ele. Se eu não voltar, leve o menino até o galpão que aparece na foto. A chave é do que deixei lá. É tudo o que tenho para garantir o futuro dele. Peço que o proteja. Peço que o encontre. Peço que termine o que eu não consegui. A carta terminava com uma assinatura borrada, impossível de ler. João ficou imóvel por vários segundos, enquanto a tempestade continuava a ruir ao redor. O vento parecia sugar o ar dos pulmões. Uma sensação amarga começou a subir em sua garganta. O filho dele, murmurou. Então esse potro, ele não estava perdido, ele estava sendo mandado. A ideia era absurda, impossível, inacreditável, mas tudo fazia sentido. A cela velha, o pacote escondido, a carta falando da enchente. Talvez não essa, mas alguma enchente antiga. O fato de o potro ter sobrevivido ali, preso, sem ninguém aparecer para buscá-lo. João olhou para o potro, que agora tremia menos, como se a proximidade dele o acalmasse. Ele passou a mão pelo pescoço do animal e sentiu o tremor suave, a vida pulsando ali com força. "E onde está o teu dono, guri?" sussurrou.
Uma súbita lembrança passou pela mente de João. Há alguns dias, alguns vizinhos comentaram sobre um homem desaparecido na região. Um peão desconhecido que havia sido visto passando pelo vale com um potro jovem, mas que nunca mais fora visto depois que a chuva começou. O potro choramingou, como se respondesse. A carta tremia entre os dedos de João. A foto também. Ele olhou para o galpão ao fundo da imagem. Um galpão grande, velho, típico dos Pampas. Um galpão que, de repente, ele reconheceu. Eu já vi esse lugar, seu coração disparou. O galpão da foto era igual ao galpão abandonado perto do córrego seco, a uns 4 quilômetros dali. Um lugar que ninguém usava desde antes de ele nascer. Um lugar que sempre fora envolto em histórias estranhas. Um lugar que o pai dele chamava de Galpão dos que Ficaram pelo Caminho. João se levantou, guardou o pacote no casaco e olhou para o potro. Bem, parece que o destino te trouxe para mim por um motivo, né? Agora nós dois temos um trabalho para fazer. O potro levantou devagar, ainda fraco, mas firme o suficiente para caminhar. João o guiou para longe da enchente, enquanto o rio rugia atrás deles, como se tentasse engolir os segredos daquela carta. E enquanto caminhavam sob a tempestade, João sabia. Nada daquilo era por acaso. E o que quer que estivesse esperando no galpão da fotografia poderia mudar tudo. Não apenas para o potro, não apenas para aquele menino desconhecido, mas para ele também. A chuva diminuiu um pouco, mas o vento continuava feroz, empurrando João e o potro pela estrada enlameada enquanto subiam o morro. O potro mancava, ainda fraco, mas havia algo na forma como ele caminhava, uma firmeza quase teimosa que dava a João uma estranha sensação de propósito, como se o animal soubesse exatamente para onde estavam indo. A carta, agora guardada dentro do casaco, pesava como uma pedra contra o peito de João. A imagem daquele galpão antigo não saía de sua mente. Ele conhecia aquele lugar, não porque tivesse ido lá recentemente. Na verdade, ninguém ia. Era uma construção antiga, esquecida, deixada para trás por gente que partira em silêncio. Galpão dos que ficaram pelo caminho. Foi assim que seu pai o chamara pela última vez. E João nunca entendeu o motivo desse nome. Mas agora estava começando a entender que aquele galpão guardava algo mais do que poeira e telhas soltas. Guardava história, guardava segredos e talvez guardasse o futuro de alguém. Quando chegaram ao rancho, a tempestade já dava sinais de cansaço. João levou o potro para o galpão principal, preparou palha seca, água fresca e fez uma mistura de milho com farelo para ele. O potro comeu devagar, mas comeu. A vida voltava aos poucos, puxada pela vontade silenciosa daquele animal. Enquanto isso, João sentou-se em um banco de madeira, respirando fundo, ainda encharcado, o cabelo pingando água no chão. A fotografia tremulava em suas mãos. Ele olhava para ela sem piscar. O último dia antes da enchente? Qual enchente? De que ano? Que tragédia era aquela? A assinatura borrada na carta o irritava profundamente. Era como ter uma porta trancada com uma fechadura enferrujada e a chave na outra mão. A chave. Ele a tirou do bolso. A observou com atenção. Era grande, antiga, pesada. As marcas de ferrugem indicavam décadas, talvez mais. Não parecia ser de uma casa comum. Parecia pertencer a algo grande, robusto, esquecido. Um galpão. O galpão. O mesmo da foto. João levantou-se imediatamente. Não havia escolha. Não havia como esperar. "Vamos, guri!" disse, colocando a mão sobre o pescoço do potro. "Você não vai comigo agora, mas eu volto logo. Prometo!" O potro relinchou baixo, como se entendesse. João enxugou o rosto com a manga do casaco, respirou fundo e saiu em direção ao vale. As nuvens ainda carregadas se moviam devagar, como se observassem sua decisão. O vento soprava forte, trazendo o cheiro de terra molhada e algo mais, algo antigo. Algo que estava prestes a ser desenterrado. A trilha para o galpão esquecido ficava atrás de uma curva sinuosa, conhecida na região como Volta da Cruz.
João caminhou rápido, com passos firmes, o coração batendo acelerado. Cada detalhe na fotografia se repetia na paisagem real. As árvores tortas, a cerca caída, até a inclinação do terreno. Quando finalmente avistou o galpão, parou. Era igual à foto, idêntico, mas havia algo estranho. As janelas estavam fechadas por dentro e alguém havia empilhado pedras recentes na porta, como se quisesse impedir que fosse aberta. Se você encontrou isto, significa que eu não consegui voltar. A frase ecoou na mente de João. Ele aproximou-se, tirou a chave do bolso, sentiu o metal gelado na mão e, com o coração martelando no peito, enfiou a chave na fechadura antiga. A fechadura girou, devagar, rangendo, viva. João empurrou a porta e, no instante em que ela se abriu, o mundo inteiro pareceu parar. O que ele encontrou ali dentro não era apenas a verdade, era um segredo grande demais para ter sido deixado nas mãos de um potro. Era algo que mudaria tudo, para sempre. O interior do galpão estava escuro, o ar denso, como se as paredes guardassem respirações antigas. João entrou devagar, os passos ecoando sobre o assoalho de madeira que rangia sob seu peso. A luz que entrava pela porta aberta desenhava feixes fracos no meio da penumbra, revelando sombras de objetos cobertos por lona, uma mesa tombada, sacos empilhados num canto. Mas não era isso que chamou a atenção de João. Era o baú, um baú enorme, de madeira escura reforçada por tiras de ferro envelhecido. Estava bem no centro do galpão, como se tudo ali tivesse sido construído em torno dele. A superfície carregava marcas profundas, arranhões, golpes, como se alguém tivesse tentado abri-lo à força anos antes. E ainda assim, continuava fechado. Fechado com um cadeado grande, enferrujado. Um cadeado com uma fechadura que combinava perfeitamente com a chave que João trouxera. Seu coração acelerou. O som de chuva pingando do telhado distante acompanhava seu silêncio. Ele se aproximou do baú. A madeira parecia respirar, parecia viva. A chave pesou em sua mão. João a colocou no cadeado. Girou devagar, sentindo a ferrugem ceder com um estalo seco, tão alto no silêncio do galpão que fez seu corpo estremecer. O cadeado caiu no chão e João levantou a tampa do baú. O que viu dentro não era ouro, não era arma, não era nada do que ele esperava quando imaginou que poderia existir um segredo de família, uma herança, uma história escondida. Dentro do baú havia documentos, cadernos, diários e um envelope vermelho com uma única inscrição: para quem sobreviver. João ficou mudo. Pegou o envelope. As mãos tremiam. Abriu. Dentro havia outra carta. Esta mais curta, mais urgente. Se eu não voltar da enchente, alguém precisa proteger meu filho. Alguém precisa contar a ele quem eu era. E alguém precisa impedir que eles encontrem isso aqui. Se você está lendo, é porque o potro conseguiu chegar e porque o destino decidiu colocar você no caminho dele. Não deixe que essas terras caiam nas mãos erradas. Não deixe que nosso sacrifício tenha sido em vão. Assinada Antônio Vargas. João levou a mão à boca. O nome ecoou dentro dele como um sino. Vargas. Ele conhecia esse nome. Todo mundo na região conhecia. A família Vargas era dona de terras antigas, marcadas por uma divisão injusta, repleta de brigas, desaparecimentos, histórias obscuras envolvendo partilhas desiguais e conflitos que ninguém jamais resolvera completamente. E Antônio era o filho renegado, o que tinha sumido, o que muita gente dizia ter morrido numa enchente décadas atrás. Mas se Antônio tinha um filho que agora estava... onde? O potro. O potro era dele. O potro devia estar levando a carta para alguém. Mas para quem? Para o menino? O menino da foto? João sentiu o peso da descoberta. Pesado demais para carregar sozinho. Grande demais para ser ignorado. Ele vasculhou o baú. Encontrou mapas, assinaturas de posse de terras que não deveriam existir.
registros de compra e venda assinados por nomes que ele reconhecia. Nomes de famílias que hoje disputavam território na região. Encontrou cartas que falavam de traições, acordos quebrados, promessas feitas e não cumpridas. E percebeu, o potro não estava apenas fugindo, ele estava carregando o futuro de alguém, carregando uma verdade que podia mudar o destino de duas famílias, e talvez até de toda aquela região. João fechou o baú. O som ecoou como um trovão. Ele respirou fundo e sabia, naquele instante, que sua vida tinha acabado de mudar. E que tudo isso começara porque ele ouvira um relincho no meio da enchente. E porque teve coragem de seguir aquele chamado. Quando João saiu do galpão, o vento havia mudado. Não era mais o vento agressivo da tempestade. Era um vento pesado, quente, com cheiro de terra mexida, o tipo de vento que antecede mudança. Ele olhou para o céu. As nuvens grossas começavam a se abrir, revelando pequenas frestas de luz. João caminhou rápido de volta ao rancho. Enquanto descia a trilha, pensava em tudo que havia visto. Os documentos, as cartas, o nome Vargas estampado em folhas que não deveriam existir. E o mais importante, o filho de Antônio. Onde ele estava? Quem era? E quem queria impedir que ele recebesse aquela herança? Quando chegou ao rancho, encontrou o potro em pé, comendo calmamente a palha. O animal levantou a cabeça assim que João apareceu, como se reconhecesse imediatamente o peso que ele carregava no olhar. "Então é isso, né, guri?" disse João se aproximando. "Tu não estava perdido. Tu estava trazendo uma história inteira nas costas." O potro relinchou baixo. João deu um leve sorriso, mas seu peito estava pesado. Ele precisava descobrir onde estava o filho de Antônio. E precisava fazer isso antes que alguém mais encontrasse o baú. Porque estava claro, alguém tinha tentado esconder e talvez destruir aquela herança. Mas a pergunta que mais queimava na mente de João era: quem amarrou aquele potro na enchente? E por quê? Tiro, sequestro, revanche por terras, briga antiga entre famílias? A resposta não vinha. O potro encostou o focinho no ombro de João, e foi então que ele tomou a decisão. Ia proteger aquele animal, ia descobrir quem era o menino da foto, ia entregar a herança que Antônio deixara, mesmo que isso colocasse sua própria vida em risco, porque agora ele fazia parte daquela história e não havia volta. 3 dias depois, o vale ainda parecia carregado. Mesmo com a chuva passando, a enchente deixara cicatrizes profundas, árvores arrancadas, cercas destruídas, casas encharcadas até o teto, famílias inteiras tentando reconstruir o pouco que restava. João ajudara como pôde, mas sua mente estava presa em uma única pergunta: quem era o herdeiro perdido de Antônio Vargas? E será que ele ainda estava vivo? Numa manhã fria, enquanto buscava mantimentos na venda da vila, João ouviu uma conversa que fez seu sangue gelar. 2 homens, encostados no balcão, cochichavam: "Cê viu? O tal potro sumiu." Sumiu nada. Dizem que acharam ele perto da enchente, mas não era potro de criação, não. Era potro marcado. Marcado? Marcado com a marca dos Vargas antigos. Meu Deus, isso dá problema. João virou devagar, fingindo desinteresse. Outro homem se aproximou. "E tem mais. Viram o velho Fabrício perguntar por esse potro. Dizem que está oferecendo dinheiro para quem encontrar." Fabrício. O nome caiu como gelo na nuca de João. Fabrício Vargas, patriarca da família, dono de terras imensas, homem de temperamento duro e fama de resolver problemas do jeito dele. Se Fabrício estava atrás do potro, era porque sabia que havia algo valioso envolvido. E se sabia, poderia saber também do baú, da herança, da carta, do menino. Céus, a voz de um dos homens cortou o ar. "Esse potro aí, se alguém encontrar, leva direto para o Fabrício. Ele disse que paga bem, bem mais do que vale." João saiu da venda com o coração martelando. O potro não estava seguro. E quanto mais ele pensava nisso, mais entendia. Se Fabrício estava procurando, é porque tinha medo. Medo do que estava na carta.
Medo do filho de Antônio, medo do galpão, medo de perder as terras que carregava nas costas há gerações. João correu de volta ao rancho. Assim que entrou no curral, o potro identificou sua angústia, ergueu a cabeça, bateu o casco no chão. Aproximou-se devagar, como se dissesse: "O que aconteceu?" João ajoelhou diante dele. "Escuta, guri, eles estão atrás de ti, e não é por tua causa, é pelo que tu tá carregando." O potro encostou o focinho em seu peito. João fechou os olhos e tomou a decisão que mudaria tudo. Ia partir, de imediato, com o potro, com a carta, com a chave. Ia encontrar o menino da foto, mesmo que isso significasse enfrentar Fabrício Vargas. Porque a verdade era simples: ou ele entregava a herança ao dono verdadeiro, ou veria ela desaparecer de novo, soterrada por ganância e silêncio. E ele não podia permitir. A busca começou naquela mesma tarde. João caminhou de casa em casa, mostrando discretamente a foto do homem com o menino, sem mencionar nomes, sem mencionar Vargas, sem mencionar o potro. A maioria das pessoas nunca tinha visto o homem. Outras diziam que se parecia com alguém que vivera ali décadas atrás, mas sem certeza. Alguns poucos reconheceram o galpão da foto, mas ninguém reconheceu o menino, até que ele bateu na porta de Dona Alzira. A mulher, já idosa, abriu a porta com olhos atentos. "Pois não, meu filho?" João mostrou a foto. "Conhece esses dois?" Ela levou a mão à boca. "Santíssima Mãe de Deus!" Ela fez o sinal da cruz. "Eu conheço, sim." O coração de João disparou. "Quem são?" Dona Alzira respirou fundo. "O homem é o Antônio Vargas." João assentiu. Ele já suspeitava. "E o menino?" Ela olhou a foto por longos segundos. "Esse menino, eu não sei o nome dele, mas sei quem ele virou." João se inclinou, ansioso. "E quem ele virou?" Ela o encarou com um olhar pesado, profundo, e disse: "Ele virou um homem com dois destinos. Um deles, bom, o outro, capaz de destruir tudo." João engoliu seco. Dona Alzira fechou a porta devagar, mas antes de fechá-la completamente, acrescentou: "Procura na Serra do Batista. Lá vive quem você procura." A porta se fechou, o vento soprou, e um arrepio percorreu a espinha de João. A Serra do Batista ficava longe, um lugar isolado, cheio de pedras, trilhas estreitas, desfiladeiros e histórias mal contadas. Mas se era ali que estava o filho de Antônio, então ali ele teria que ir. Mesmo sabendo que os homens de Fabrício Vargas já podiam estar na mesma trilha, mesmo sabendo que poderia não voltar. Porque agora ele carregava algo maior que ele. Carregava um potro, carregava uma carta, carregava uma herança, carregava uma promessa feita por um homem morto. E nenhuma enchente, nem de água, nem de gente perigosa, seria capaz de pará-lo. A estrada para a Serra do Batista era estreita, cortada por barrancos e ladeiras que desciam em penhascos fundos. O vento frio soprava entre as árvores retorcidas, produzindo um som que parecia lamento. O potro caminhava ao lado de João, mais forte do que antes, como se também soubesse que estavam chegando perto de algo importante. Ao anoitecer, avistaram uma pequena casa de madeira no topo de um morro. Luz fraca vazava pelas frestas. João parou. O potro também. "É aqui!" Ele respirou fundo. Subiu os 2 últimos metros. Bateu a porta. Um homem abriu. Tinha uns 30 e poucos anos, rosto marcado pelo tempo, olhos cansados. Mas havia algo neles que João reconheceu de imediato. Era o menino da foto. Só podia ser. "Boa noite", disse João, a voz firme. "Preciso falar contigo." O homem observou João. Depois observou o potro, e seu rosto empalideceu. "Esse potro? Não pode ser ele. É o potro do teu pai", respondeu João, tirando a fotografia do bolso. O homem pegou a foto com as mãos trêmulas. "Meu pai, ele morreu na enchente. Eu era menino ainda." João assentiu. "Ele deixou isso para você." E entregou a carta, a chave e o conteúdo do envelope. O homem leu tudo em silêncio, lágrimas caindo sem controle. "Então é verdade. Ele tentou voltar, tentou me salvar, tentou deixar algo para mim." João colocou a mão no ombro dele. "Ele conseguiu.
O potro trouxe para mim. E eu trouxe para você. O homem abraçou o potro, chorando contra seu pescoço. O potro relinchou suave, como se reconhecesse finalmente quem buscava desde o início. Mas o momento foi interrompido. Um estalo seco, galhos quebrando, passos pesados vindo da mata. João virou de súbito. Vários homens emergiram da escuridão, armas na mão, rostos duros, e à frente deles, Fabrício Vargas. O sangue de João gelou. Então é aqui que tu tá, disse Fabrício ao homem da casa. Achei que tu tinha morrido junto do teu pai. Pena. O potro deu um passo à frente. João também. Essas terras não são tuas, disse Fabrício. Nunca foram e nunca serão. Eu vou fazer o que devia ter sido feito há décadas. O clima ficou pesado como ferro quente. Então o homem da casa, o filho de Antônio, ergueu a cabeça com firmeza. Meu pai morreu tentando salvar algo que era nosso por direito. E eu não vou deixar você destruir isso. Fabrício levantou a arma. O potro relinchou. Um relincho tão alto, tão forte, tão profundo, que ecoou pela serra inteira. Os homens hesitaram e João avançou. O impacto foi rápido. Um empurrão, um tropeço. A arma caiu. O potro se colocou entre João e os homens, batendo o casco no chão com uma força que fez todos recuar. Na confusão, Fabrício fugiu pela mata, deixando os capangas para trás. Os homens, confusos e assustados, correram também. O potro ficou imóvel, protegendo João e o herdeiro. Silêncio, respiração pesada. E o vento da serra, levando embora o cheiro de perigo. O homem da casa olhou para João ofegante. Obrigado, você salvou mais que minha vida. João respirou fundo. Só terminei o que teu pai começou. Ele olhou para o potro. Ou melhor, foi ele que nos trouxe até aqui. Lá embaixo a enchente recuava. Aqui em cima, um novo ciclo começava. O herdeiro tomou posse dos documentos. Reclamou as terras que pertenciam à sua família. E o galpão, agora restaurado, virou um lugar de memória, justiça e recomeço. O potro cresceu forte, belo, com olhar sábio. João tornou-se guardião daquelas terras, amigo fiel do herdeiro, e a enchente que quase tirou uma vida acabou salvando muitas outras. Porque dentro daquela cela, escondido da chuva, havia mais que uma carta, havia uma história, havia um legado, havia um chamado. E João teve coragem de atender. Se essa história te emocionou, deixe nos comentários qual momento mais te tocou. Clique no gostei, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e inscreva-se para não perder as próximas histórias. Aqui, cada vida salva vira um milagre contado.